Olá, pessoal. Eu sou a professora Camila Soares, de CFB, e como vocês estão vendo no título do vídeo, a nossa aula de hoje será sobre a dinâmica biológica da biosfera. Esse material ele está disponível no livro de vocês, da página 45 a 55. No ecossistema estão presentes muitos organismos de várias espécies. Como vocês bem sabem, ecossistema é o conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si como meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Como vocês também sabem, um ecossistema é formado por fatores bióticos e abióticos. O conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local ao mesmo tempo determina uma população, como vocês estão vendo na imagem. O conjunto de populações de determinado local e que ocorre ao mesmo tempo é chamado de comunidade. Os indivíduos de uma população interagem entre si, comunicando-se e reproduzindo-se. Do mesmo modo, populações de uma comunidade também interagem entre si. Essas interações podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para os indivíduos que delas participam, e temos as desarmônicas, quando existe prejuízo para ao menos um dos lados. Agora, iremos ver as interações entre indivíduos de uma população. Temos as sociedades. São associações de indivíduos de uma mesma espécie que vivem reunidos, cooperando uns com os outros e dividindo o trabalho. É uma interação harmônica e eu posso dar alguns exemplos para vocês. Temos aí as formigas, as abelhas, os cupins. No caso das abelhas, que vivem em sociedade, as operárias fazem a maior parte do trabalho. Colhem o néctar, alimentam as larvas, produzem o mel. A rainha tem a função que é de gerar novas abelhas, e o zangão, depois de fecundar a rainha, ele morre. Organizando-se dessa forma, as abelhas garantem uma melhor chance de sobrevivência do que se vivessem separadas. As colônias são associações entre indivíduos da mesma espécie unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Essa interação ela é harmônica. Os corais são exemplos de colônias em que os indivíduos não dividem trabalho. A competição ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie ou em espécies diferentes e é motivada por disputas por território, alimento e parceiro reprodutivo. Atenção, essa interação pode haver confronto físico ou não. É considerada desarmônica. Dei 2 exemplos aí para vocês, tá bom? 2 ursos e 2 lobos aí competindo. Temos o canibalismo, que é uma relação na qual um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Essa interação ela é desarmônica. Temos aí o exemplo de uma fêmea de louva-a-Deus e temos a viúva negra, que é uma espécie de aranha. Ambas vão se alimentar do parceiro após o acasalamento. Agora, iremos ver as interações entre indivíduos de espécies diferentes. Temos aí o mutualismo, que é uma associação entre seres vivos de espécies diferentes, na qual ambos saem ganhando. Porém, entre eles, há uma dependência de forma que não sobrevivem separadamente. Essa interação ela é considerada harmônica. Temos aí o exemplo dos líquens, que são associações entre fungos e algas. O fungo protege a alga e capta a água e sais minerais usados na nutrição dessa alga. Por sua vez, a alga, por meio da fotossíntese, produz matéria orgânica que alimenta o fungo. Temos a protocooperação, que é a associação entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória.
A interação é considerada harmônica e temos aí 2 exemplos. O primeiro é do pássaro palito e do jacaré. O pássaro palito, ele tira da boca do jacaré os restos alimentares, colaborando para preservar os dentes do réptil. Os 2 animais se beneficiam. O pássaro porque se alimenta e o jacaré porque mantém a sua boca limpa. O outro exemplo é do peixe palhaço e da anêmona. As anêmonas apresentam tentáculos liberadores de uma substância que queima animais que dela se aproximam. Assim, elas mantêm o predador longe e garantem o seu alimento. Entretanto, o peixe palhaço não sofre queimaduras e consegue se esconder entre os seus tentáculos para ter abrigo. Além disso, é na base do corpo das anêmonas que esses peixes botam seus ovos, assegurando a proteção e a sobrevivência de sua prole. Em troca, os restos de alimentos do peixe palhaço são consumidos pelas anêmonas. Inquilinismo é uma relação ecológica em que uma espécie vive sobre ou no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicá-la. Essa interação, ela é harmônica. Temos aí o exemplo da bromélia, mas também temos outro exemplo, no caso, as orquídeas. Ambas se fixam sobre árvores em busca de luminosidade solar, sem causar qualquer prejuízo nas árvores. Temos o comensalismo, que é uma associação entre espécies diferentes, na qual uma espécie é beneficiada sem causar prejuízo ou benefício a outra espécie. Essa interação, ela é harmônica. Temos aí o exemplo da rêmora e o tubarão. A rêmora é um peixe que apresenta ventosas e se fixa a outros animais marinhos maiores. Além do tubarão, ela pode se fixar em uma baleia. Essa rêmora, ela pega uma carona, assim ela não gasta energia para se locomover e também, consequentemente, ela se alimenta de restos que o animal que a carrega deixa. Temos a predação e essa relação ela é centrada na forma de nutrição de seres vivos de espécies diferentes. Quando um ser vivo serve de alimento para outro, dizemos que é uma relação de predatismo, em que o caçador é o predador e quem é caçado é a presa. Essa interação é desarmônica. Temos aí um exemplo de uma onça, caçando. Temos o parasitismo, relação na qual uma das espécies, o parasita, obtém nutrientes e moradia no corpo de indivíduos vivos da espécie hospedeira. O parasitismo ele pode ser classificado em endoparasita e ectoparasita. A diferença é muito simples. O endoparasita vive no interior do corpo do hospedeiro, enquanto que o ectoparasita ele vive na superfície do hospedeiro, ou seja, fora do corpo. Essa interação ela é considerada desarmônica. Coloquei 2 exemplos aí para vocês. Temos o carrapato e temos o piolho. O amensalismo também é chamado de antibiose e é uma relação entre 2 espécies em que uma inibe ou impede o desenvolvimento da outra. Essa interação ela é desarmônica. Um exemplo é o caso do eucalipto, cujas raízes liberam substâncias que inibem o desenvolvimento de sementes e de outras plantas. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Eu espero que tenha sido produtivo para você. E não esqueçam, depois de assistir a esse vídeo, temos uma atividade a ser realizada, das páginas 47, 53, 54 e 55.
Um grande abraço, um beijo no teu coração e tchau, tchau!